Válvula de controle de amônia ICS da Danfoss, um guia completo de aplicação, instalação, manutenção para você. Hoje nós vamos falar sobre a válvula de controle ICS da Danfoss. Ela é uma válvula de controle para amônia aplicada com pilotos, então ela funciona com base em composição de pilotos. A válvula ICS ela é formada por 3 componentes: pelo seu corpo, pela sua tampa e no seu interior existe um módulo de função, que é o que vai determinar a abertura ou fechamento da sede da válvula, ou seja, da passagem da amônia. Como que a válvula é operada? Ela tem uma tampa, como nós falamos, e na tampa ela pode ser fornecida com 3 posições ou com uma posição. Então, com um orifício, onde nós teríamos apenas um piloto, como por exemplo numa aplicação de válvula solenoide com um piloto EVM e uma bobina, ou em uma aplicação de controle de degelo, onde a gente tem apenas uma tampa com um piloto e o piloto modelo CVT, que vai fazer o ajuste da pressão durante o processo de degelo. Então, são esses 3 componentes básicos: o corpo, o módulo de função e a tampa, que pode ser para um piloto ou para 3 pilotos. Hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais essa válvula, falar sobre a aplicação, falar sobre a posição dos pilotos na tampa para diferentes aplicações. Nós vamos falar também sobre manutenção, sobre os reparos dessa válvula, de que forma aplicar, de que forma selecionar, quais são os modelos, a diferença entre eles, e a gente vai usar uma aplicação prática para começar esse material. Então esse quadro de válvulas que está aqui atrás de mim é um quadro super personalizado que a gente fez para um frigorífico de médio porte, e uma aplicação especial, uma aplicação bastante específica, que é uma aplicação de temperatura positiva, onde ele tem um determinado produto, que nesse caso são costelas bovinas, e elas ficam numa sala, e essa sala é uma sala climatizada com temperatura positiva. Então é um controle positivo, não tem necessidade de degelo. Então nesse quadro que vocês estão vendo, ele possui uma bandeja em aço inox escovado, e uma bandeja dupla, um isolamento. Então aqui dentro dessa bandeja nós temos um dreno, temos também um isolamento para caso haja qualquer tipo de condensação, a gente possa ter esse direcionamento, e um isolamento térmico. Nós temos também um sistema de fixação nesse quadro, que é um sistema de fixação especial, onde ele não é furado com abraçadeiras, ele não tem esse tipo de suporte. Ele tem um suporte que nós desenvolvemos, a nossa engenharia, que é um suporte móvel. Então é uma espécie de uma lingueta em aço inox e ela pode ser móvel. Então nós enviamos os quadros para os nossos clientes com as linhas prontas e ele pode posicionar essas linhas de acordo com a sua realidade, sem ficar com a bandeja toda furada ou sem ter qualquer tipo de problema para fazer isso. Basta ele tirar essa lingueta, posicionar as linhas de acordo com a tubulação, com a aplicação que ele já tem lá no seu frigorífico, ou o seu cliente também, caso você seja um fabricante, um instalador, e vai ter uma facilidade muito grande de instalação. Mas voltando para essa aplicação é uma aplicação em regime positivo, com uma carga térmica moderada, e ela tem apenas a injeção de líquido e o retorno da sucção com um controle de pressão, com um controle de temperatura. Então a válvula ICS, como que ela é aplicada nesse caso? Nesse caso ela tem uma aplicação com um piloto EVM e uma válvula solenoide, onde essa válvula ela vai determinar a abertura e fechamento. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre todos os tipos de aplicação e a posição desses pilotos. E um piloto CVT, que é o piloto que vai fazer o ajuste de pressão e, consequentemente, o ajuste da temperatura lá da câmara onde essas costelas bovinas vão estar armazenadas. Então o que acontece? Esse quadro de válvulas ele está conectado numa tubulação de amônia em uma câmara fria e um frigorífico alimentando um evaporador, que é o equipamento que vai fazer a transferência de calor lá do produto da câmara com a amônia. Então refrigerando o ar da câmara, consequentemente refrigerando o produto e mantendo aí a sua temperatura através da amônia. Então como que a gente faz esse controle? Na sucção, esse quadro vai estar interligado a um separador de menos 10 graus. Então essa amônia vem na forma bombeada
ela entra pela linha de líquido que você está vendo na tela nesse momento com um bloco ICF. Quais são as funções desse bloco? Nós temos bloqueio, filtro, a válvula solenoide, o operador, uma válvula de regulagem de expansão manual, que é a válvula reg, e um outro bloqueio. Então nós temos 6 funções, 6 válvulas, e ela vai fazer a injeção do líquido de amônia no evaporador. Então essa amônia vai vir lá do separador, bombeada. Essa válvula ICS nós vamos fazer um ajuste da expansão e a amônia vai expandir dentro do evaporador, um evaporador inundado de um sistema bombeado. Após e durante essa evaporação da amônia dentro do evaporador frigorífico, é feito aqui com a válvula ICS e o piloto CVP, que é o piloto de ajuste de pressão e, consequentemente, ajuste de temperatura da amônia dentro da câmara fria. Por quê? A evaporação da amônia, a temperatura da amônia dentro da câmara fria não pode ser uma temperatura negativa. Nesse caso, como nós falamos, é uma temperatura positiva. Então, nós temos essa questão. Aqui existe um parafuso, a gente vai fazer o ajuste da válvula através do seu aperto e vai regular, utilizando o manovacuômetro, a pressão, a temperatura interna, vai fazer esse ajuste manual. Depois que o ajuste for feito, a gente simplesmente faz o fechamento do piloto e a válvula vai funcionar de maneira automática naquele processo, sem nenhum tipo de intervenção humana. Por quê? Na entrada de líquido, na válvula solenoide, no bloco, nós temos todas as funções, então bloqueio, filtro, solenoide e tudo mais. Nós vamos ter um sensor de temperatura na câmara, isso vai estar ligado ao CLP do nosso cliente e o ajuste da temperatura vai ser feito de maneira manual, uma única vez aqui no piloto CVP, e ele vai se manter de maneira constante, com a operação automatizada através da bobina solenoide, que vai determinar o acionamento dessa válvula e a sua abertura. Então essa aqui é uma aplicação prática de um quadro de válvula simples e super personalizado, sem a linha de injeção de gás quente e de controle de degelo, para a válvula ICS, sendo utilizado de maneira conjunta com a válvula ICF com o bloco de válvulas. Lembrando, nós fazemos projetos personalizados de quadro de válvula, purgador IPS8, então que é o purgador automático para sistemas de amônia, injeção proporcional de separadores, então injeção de amônia nos separadores. Nós fazemos também projetos de detecção e segurança de amônia, adequação às normas. Então, através do nosso setor de engenharia interna e das nossas equipes de montagem homologadas com a operação da Vaportec, a gente consegue entregar a solução completa para você. Então, falando um pouco mais aqui sobre a válvula ICS, agora que nós mostramos uma aplicação dela com o quadro, eu quero também mostrar os seus elementos, mostrar como que ela é internamente e de que forma que ela vai chegar para você. Então, esse é o corpo da válvula, você pode ver os seus orifícios. Ela tem uma solda do tipo solda de encaixe. Esse aqui é o módulo de função. A junta que fica entre a tampa e a válvula, essa junta ela é toda furadinha. Por um motivo, pelos canais internos da válvula, a amônia vai passar para que a operação da válvula possa ser feita. E essa aqui é a tampa, nesse caso, uma tampa com um piloto. Então, já para poder começar a falar sobre a válvula ICS, vamos falar um pouco sobre os modelos. A válvula ICS ela tem algumas versões. Ela tem a versão 25. O que isso quer dizer? Ela é uma versão que determina o número, esse número determina o diâmetro nominal. Seria o diâmetro nominal de 25 milímetros. Mas no caso da ICS, a gente tem várias versões da ICS 25. Então nós temos a ICS 25.5, a ICS 25.10, 25.15, 25.20 e 25.25. Qual que é a diferença entre elas? Não é necessariamente a bitola de conexão, mas sim o diâmetro nominal interno de passagem de amônia. Por exemplo, a ICS 25.5 tem um diâmetro de 5 milímetros, enquanto a ICS 25.15 tem um diâmetro de 15 e a ICS 25.25 um diâmetro de 25.
Qual é a diferença entre válvulas de diferentes diâmetros nominais? É a vazão, é a quantidade de amônia que vai passar por este orifício para controlar um processo, seja um processo de alimentação de líquido, de corte de líquido, seja um processo de alimentação de gás quente, seja um processo de controle de sucção, seja um processo de válvula redutora de pressão, que a ICS pode ser usada dessa forma também, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, independente do processo, é o diâmetro interno. Depois da ICS 25, nós temos a ICS 32, que é a ICS de 1,1/4, a 40 de 1,5 e assim sucessivamente até a válvula ICS 150, que é de 6 polegadas. Então, a válvula ICS ela vai ser fornecida desde bitolas pequenas para aplicações pequenas, mas também grandes bitolas de 4, 5, 6 polegadas, que é a ICS 100, 125 e 150. Lembrando que a ICS ela é construída na plataforma IC-Valve da Danfoss. E essa plataforma ela comporta a ICLX, que é uma válvula solenoide de 2 estágios, que você está vendo na tela agora, uma válvula de controle também, e a válvula ICM, que é uma válvula proporcional. Então o mesmo corpo pode ter diferentes módulos de funções. Se hoje você faz uma instalação de uma ICS na sucção, por exemplo, e amanhã ou depois o seu processo muda e você quer substituir essa válvula por uma ICM, você pode manter o mesmo corpo nesse quadro de válvulas e trocar aí o seu módulo de função, a tampa e o atuador, para ter essa substituição, esse upgrade, esse retrofit de processo. Isso é válido tanto para a válvula ICS quanto para a válvula ICF, que é uma válvula modular, a mesma que nós mostramos anteriormente no quadro de válvulas, e também para a plataforma SVL, que são as válvulas manuais. Então o corpo da válvula de bloqueio, do filtro, da válvula de retenção e de outras válvulas, da válvula reguladora de expansão, da válvula de bloqueio e retenção, eles são o mesmo corpo. Isso facilita para que você possa ter retrofits, atualização de projeto, de planta, sem a necessidade de ter que fazer soldas, cortes adicionais, o que pode gerar uma série de transtornos. E isso facilita bastante também a manutenção através da aquisição de módulos que vão servir para diversas aplicações na sua planta. Então, qual que é a diferença dessas válvulas que estão aqui comigo? Essa, como eu falei, é a tampa de um piloto. Aqui nós temos uma ICS 25 também, porém com a tampa de 3 pilotos. Internamente, tem alguma diferença entre elas? Então nós vamos abrir aqui para poder verificar e para poder compartilhar isso com vocês. Então aqui você está vendo os dois corpos da ICS 25, com solda SOC, solda ANSI e com 3 ou 1 piloto. O corpo é basicamente igual. A sua montagem vai vir dessa forma, então essa junta furadinha na lateral da tampa, e no centro dela o seu módulo de função. Então como que ela foi desmontada? Então aqui internamente nós temos o módulo de função, esse módulo vai ser acoplado, uma tampa e naturalmente os dois corpos vão ser iguais. A partir disso, esse parafusinho vem junto, a gente consegue fazer o encaixe dele no centro do módulo. E nesse caso ele já está solto, mas é bem fácil de fazer a remoção desse módulo. Você vai remover e vai poder fazer a manutenção e a substituição de módulos, conjunto de reparos, juntas, que nós vamos falar agora dos seus tipos de reparo. Então, para falar um pouquinho mais sobre a aplicação, a gente vai falar do piloto CVC. Esse piloto ele vai ser utilizado associado à ICS quando que a função desejada é uma função de redução de pressão depois da válvula. Então eu vou dar 2 exemplos claros de aplicação desse piloto. Um dos exemplos é controle na pressão de descarga. Então nós temos a descarga de um compressor, a gente precisa fazer um controle dessa pressão para poder controlar a capacidade ou mesmo para poder regular a pressão do gás em algum ponto que a gente vai direcionar esse gás dentro do processo. E a gente utiliza a válvula ICS com o piloto CVC para fazer essa redução de pressão. Então digamos que nós temos uma pressão de entrada de 8 bar e queremos reduzir aí para 4, 5 bar. Nós vamos utilizar
esse piloto, o piloto CVC, para essa função. Nós temos uma aplicação, duas aplicações como exemplo. Uma delas é a aplicação para controle de pH na indústria alimentícia. Então a amônia, ela não é utilizada somente como um fluido refrigerante. Ela possui outras aplicações também e nós já vendemos projetos e equipamentos para outras aplicações em setor de alimentos e também em outros setores, como eu vou falar na próxima aplicação, que é o setor metal mecânico. Então, nessa aplicação de controle de pH de alimentos, a válvula vai funcionar como uma redutora de pressão para que essa amônia possa ser injetada dentro de tanques com alimentos, com sais, com alimentos, para fazer esse controle de pH. Então, nesse caso, a gente vai utilizar ela associada a um piloto EVM ou não é obrigatório, e ela vai fazer essa função de redutora de pressão. Outra aplicação é em linhas de injeção de amônia em fornos e processos de nitratação de metal, onde você vai utilizar da mesma forma a amônia e você vai utilizar a amônia em cilindros. A amônia em cilindros ela vai ser descarregada a uma certa pressão, a uma certa temperatura. Você precisa fazer esse controle de pressão. Então o piloto CVC vai fazer esse papel também. Junto com o piloto CVC são fornecidos acessórios de instalação. Então para que servem esses níveis, esses acessórios? Com o piloto CVC você precisa fazer uma tomada de pressão após ele, para que através da leitura desse diferencial o ajuste de pressão possa se manter constante. Então você vai ter uma pressão de saída constante após a válvula, que vai estar operando como uma válvula redutora de pressão. Esse é o piloto mais usual com a válvula ICS, o piloto com certeza mais comercializado, que é o piloto CVP, o piloto de ajuste de pressão, o piloto também que a gente demonstrou através do quadro de válvulas que a gente montou e mostrou para vocês na aplicação na sucção. Então, basicamente, qual que é a função desse piloto? Esse piloto vai fazer o ajuste da pressão antes dele. Então, o piloto CVC, que nós falamos agora há pouco, vai fazer o ajuste da pressão depois dele, funcionando como, ou fazendo a ICS funcionar como uma redutora de pressão. Já o piloto CVP vai fazer esse ajuste de pressão antes dele, lá dentro do evaporador. Então ele vai ajustar a pressão e, consequentemente, a temperatura da sucção. Também ele é utilizado para fazer o controle de pressão, controle de temperatura do degelo. Então nós vamos mostrar para você a diferença entre a válvula ICS e a válvula ICFD, falando um pouco mais sobre a drenagem de líquido, o método de controle de degelo por drenagem de líquido e o método de controle de degelo por pressão, que é onde é aplicada a válvula ICS com o piloto CVP. Então esse piloto, como eu mostrei anteriormente também, para ajustar ele é muito simples, basta tirar esse tampão aqui em cima, fazer o ajuste manual, fechar o tampão e a válvula vai ter esse ajuste, ele não vai ser alterado pelo processo, então esse ajuste vai permanecer constante e a válvula estará regulada para operar na pressão e temperatura que você setar no seu processo e que você pode fazer o acompanhamento desse ajuste através do manômetro, do manovacuômetro que está instalado no seu quadro de válvulas ou no seu equipamento. Esse piloto é o piloto EVM. O piloto EVM nada mais é do que um piloto solenoide. Então ele vai dar a função solenoide para a válvula ICS quando acoplado a ela. Se a tampa da válvula só tiver posição para um piloto, ela vai se tornar simplesmente uma válvula solenoide, uma válvula que abre e fecha mediante um sinal elétrico, claro, com alta vazão e alta capacidade, muitas vezes utilizada no processo de injeção de gás quente para grandes aplicações, como por exemplo túneis de congelamento. Aproveitando esse caso, a válvula ICS ela funciona também com a tampa ICSH. Nesse caso, são utilizados dois pilotos EVM, como esse que está na minha mão, dois pilotos EVM normalmente fechados. E a válvula ICSH ela vai ser instalada na injeção de gás quente, para degelo de evaporadores e equipamentos, com esses dois pilotos. Por quê? Porque ela abre antes 10% da sua capacidade,
para equalização de pressão, aumento de segurança, performance, e depois disso ela vai abrir os outros 90% liberando a totalidade do fluxo de gás quente para o processo de degelo na injeção de gás quente. Então, o piloto EVM ele é fornecido nas versões normal aberta e normal fechada, o que altera também o funcionamento da válvula. Ele vai ser associado com uma bobina do tipo BE ou do tipo BG e, através dessa associação, nós conseguimos definir a função de válvula solenoide para a nossa válvula ICS. Quando que a válvula for uma válvula com 3 pilotos, como essa válvula, a gente pode associar o piloto EVM com o piloto CVP e também com outros pilotos em mais aplicações que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, na aplicação que nós mostramos antes, naquele quadro de válvula produzido, você viu que na lateral dele tinha uma válvula agulha com um manovacuômetro. Para quê? Com qual função? Justamente para ter uma análise visual da pressão da válvula naquele momento e poder fazer o seu ajuste mecânico no piloto CVP. Então, através da pressão lida no manovacuômetro, nós conseguimos ajustar o piloto CVP e, consequentemente, de maneira manual, como eu expliquei, e, consequentemente, fazer o ajuste de pressão e temperatura da câmara frigorífica. Então, aqui na porta lateral da válvula ICS, você vai ver que tem uma saída com a letra T. Nessa saída, você pode fazer o acoplamento dessa válvula, da válvula SNV, que é uma válvula agulha, e através do seu operador, que é muito similar ao operador do piloto CVP, você pode fazer a sua abertura e o seu fechamento. Então ela já te dá uma segurança para o caso de substituição, calibração, manutenção do manovacuômetro. Então, do manovacuômetro que vai estar instalado na lateral dessa válvula com o objetivo de fazer a leitura da pressão e o ajuste do piloto de pressão. Então a gente consegue fazer esse processo com 2 equipamentos simples, uma válvula do tipo agulha, uma válvula SNV com os seus acessórios que já são fornecidos juntos com essa versão e um manovacuômetro, sempre lembrando sobre a calibração e a manutenção, então tanto de válvulas de segurança quanto de manovacuômetros. É importante que você tenha os seus parceiros de engenharia, de serviços, para que você possa manter as válvulas de segurança, os manovacuômetros, devidamente calibrados e certificados, se adequando, estando dentro com a normativa do Ministério do Trabalho, também com a NR13, NR36 e com as melhores práticas para cuidar da sua planta e dos seus operadores. Então, falando um pouco sobre manutenção agora. As válvulas da Danfoss, a válvula ICS, que é a válvula que nós vamos falar agora, ela trabalha com 3 tipos de conjunto de reparos. Ela trabalha com o reparo de inspeção, com o reparo de vedação e com o reparo overall. Qual que é a diferença entre esses reparos? No reparo de inspeção, você vai ter o fornecimento de algumas vedações da válvula, das vedações principais. No reparo de vedação, que seria o reparo intermediário, você vai ter esses componentes e mais todos os outros componentes de vedação. Então não só os principais, não só as vedações da tampa, mas todas as vedações da válvula. E no reparo overall, você vai ter todos os componentes da válvula, tanto os de vedação que vem nos outros reparos, quanto os componentes mecânicos que sofrem atrito no uso da válvula, e você vai fazer um reparo completo dessa válvula. Então nós vamos mostrar cada um deles para você entender essa diferença. Aqui está o reparo de inspeção. Então no reparo de inspeção da ICS 25 são fornecidos esses 3 O-rings e mais esse pacotinho de juntas. Esse seria o reparo inicial, o reparo de inspeção. Eu vou abrir agora o reparo de vedação. Esse reparo que está na mesa agora é o reparo de vedação. Então, no reparo de vedação, são fornecidos os componentes do reparo de inspeção, mais outros componentes. Então, o mesmo pacote, os O-rings e também a vedação da válvula. Então, esse anel de Teflon é a vedação do corpo da válvula, da sede da válvula. E ela é fornecida conjuntamente, junto também com esse anel metálico, com os O-rings e com um conjunto completo de juntas. Então, normalmente, quando você tiver um problema de vazamento, quando a válvula ICS estiver dando passagem, esse reparo vai resolver o problema.
Ele só não resolveria o problema se fosse uma intervenção muito grande, se a válvula tivesse sofrido um golpe, um dano muito grande, que tivesse mexido com algum componente mecânico da válvula. E isso você vai conseguir resolver com o reparo overall, que nós vamos mostrar agora. Então, para complementar a questão de manutenção, o reparo overall, por sua vez, vai vir com todos os componentes da válvula. Quando que o reparo overall não vai poder resolver o problema da válvula ICS? Quando o corpo da válvula está muito desgastado ou danificado, que aí a troca dos reparos não resolve o problema, porque a passagem de amônio, o vazamento de amônio está ocorrendo pelo corpo. Nesse caso, realmente não adianta a gente utilizar nem o reparo de inspeção, que é o reparo básico, nem o reparo de vedação, que é o reparo intermediário, e nem o reparo overall. Nesse caso, é necessária a substituição completa da válvula. Mas mostrando aqui os componentes do reparo overall, nós vamos ter, obviamente, o módulo de função da válvula, então o módulo completo. Junto com ele também componentes mecânicos, como o operador manual. Inclusive, esse capacetinho, ele é o operador manual da válvula ICS. Ele fica na parte superior da tampa, como você pode ver aqui, e ele vai forçar a abertura da válvula de maneira manual. Além disso, as vedações, obviamente, e também o parafuso para fazer a remoção do módulo e para fazer a sua substituição. Mais uma aplicação prática da válvula ICS agora em um quadro de válvulas. Então, usando esse quadro de válvulas modelo, que já apareceu em alguns vídeos aqui no canal, você vai poder observar que ele é um quadro montado na plataforma ICF. Então, ele é composto por válvulas da plataforma ICF, que é a plataforma de blocos da Danfoss, de válvulas em blocos. Então, tanto na injeção de líquido, quanto na injeção de gás quente, quanto na sucção, quanto no controle do degelo, que são as 4 linhas que compõem um quadro de válvulas de um evaporador frigorífico, nós temos blocos ICF. O que pode ser substituído e o que muitas vezes é utilizado no mercado? O bloco ICF na linha de injeção de líquido e na linha de injeção de gás quente. Na linha de controle de degelo, você pode utilizar uma válvula ICS, que é a aplicação que a gente vai falar agora. E na linha de sucção, ao invés do bloco ICF Large, você pode utilizar separado então as válvulas de bloqueio, 2 válvulas de bloqueio e uma válvula de controle, que daí no caso pode ser a ICS, a ICM ou a ICLX. Então, falando dessa aplicação, aqui no quadro de válvula modelo nós temos uma válvula ICFD e aqui na minha frente uma válvula ICS. Qual que é a diferença de aplicação dessas 2 válvulas e o seu funcionamento em um quadro de válvulas? Então, como que o processo de degelo acontece? Nós injetamos gás quente no evaporador e esse gás quente vai ceder a sua caloria, o gás quente da amônia, da descarga do nosso compressor, ele vai ceder a sua caloria para o gelo, que está formado no evaporador, impedindo a transferência de calor entre a amônia, o evaporador e o processo, e derretendo esse gelo, ele vai liberar o evaporador para que essa transferência possa ocorrer. Então, ele faz a injeção do gás quente, esse gás quente entra no evaporador, ele troca calor com o gelo, derrete o gelo e o gás quente condensa. Então, após a condensação do gás quente, depois que ele faz o processo de degelo do evaporador, ele retorna pela linha de sucção ao separador de líquido. É aí que entra a nossa válvula de controle do processo de degelo, que vai ser a válvula ICFD, fazendo o controle por drenagem de líquido, ou a válvula ICS com o piloto CVP, fazendo o controle através da regulagem de pressão. Então, qual que é a diferença prática? No processo de degelo, no início do processo, você vai ter muito gelo formado no evaporador e todo ou praticamente todo o gás que você injetar no evaporador, ele vai se transformar em líquido e vai retornar para o separador de líquido pela sucção sem nenhum tipo de problema, porque ele já vai ser líquido. Então você vai fazer o ajuste de pressão com a ICS, ou você vai ter a válvula ICFD e no início do processo você vai ter muita formação de líquido. Então no caso da ICFD,
a boia ficaria aberta e esse líquido ficaria retornando para o separador. Perfeito. No caso da ICS, da mesma forma, ela faz o ajuste da pressão e esse líquido, essa amônia, vai retornar lá para o separador. Então, óbvio que não 100% líquido, vai ser sempre uma mistura, mas no início do processo nós teremos uma pressão reduzida e muito mais líquido. Com o passar do tempo, nós não vamos mais ter tanta transferência de calor entre o gás quente e o gelo que está no evaporador. E isso vai ocasionar um maior volume de gás e uma maior pressão. Então, a partir disso, o que acontece? A ICS, ela vai ser uma válvula de controle de pressão, como é também a válvula OFV, por exemplo, que é essa válvula que você está vendo na tela nesse momento, utilizada nessa mesma aplicação. Então você vai ter o quê? Você vai ter um controle de pressão, a ICS vai controlar a pressão, mas ela não vai controlar o fluido em si, independente do seu estado. Ela vai mandar essa pressão para o separador de líquido, que vai ter um aumento de pressão interna, e o compressor, o sistema de refrigeração de maneira geral, vai entender que esse aumento de pressão precisa de operação. Então o consumo de energia vai ser maior porque o sistema vai entrar em operação devido a essa pressão que está sendo gerada no separador. Então, com a válvula ICS ou com qualquer válvula de controle de pressão, você sim vai ter um controle muito bom e muito preciso, um controle de pressão, um controle constante. Inclusive, com a válvula Danfoss e o piloto CVP, você tem a garantia dessa constância. Então, se você ajustar lá, por exemplo, 5 bar, você pode ter certeza que ela vai entregar esse 5 bar de maneira muito linear e muito constante, mas você não tem a previsibilidade da mudança de fase, que acontece com a válvula ICFD. Então, com a válvula ICFD, aqui dentro tem uma boia, no módulo ICFD tem uma boia, e essa boia, o que ela vai fazer? Ela vai funcionar muito parecido com um purgador mecânico de boia para sistemas de vapor. Ela vai reter o gás dentro do evaporador, ela vai garantir toda a troca térmica entre o gás quente e o gelo, então fazendo esse derretimento, e ela vai enviar para a linha de sucção apenas líquido. Então por quê? Porque a boia vai levantar e abrir a válvula somente com a formação de líquido. Então ela garante a retenção do gás quente, o menor uso de gás, ela garante a melhor performance na transferência de energia entre o gás quente e o gelo formado no evaporador, e ela também garante a menor pressão enviada para o separador, porque nós estamos enviando líquido, e isso faz com que o sistema funcione menos, de maneira correta, de maneira devida, sem funcionar, sem haver a necessidade desse funcionamento, a necessidade dessa refrigeração, e com isso nós temos eficiência energética, ou seja, nós temos um menor consumo de energia elétrica na planta, uma redução de consumo. Então, são duas formas de funcionamento, assim simplificando muito toda a aplicação que nós falamos. A válvula ICS, ela vai fazer o ajuste da pressão constante durante ali o processo de degelo. Então nós temos uma válvula ICF que vai injetar o gás quente dentro do evaporador e ali na saída do processo uma válvula ICS fazendo esse ajuste de pressão. Ou a outra opção que nós comparamos, que é a válvula ICFD, fazendo esse controle através da drenagem de líquido. Então são dois tipos de controle com diferentes válvulas e diferentes concepções. Tanto um quanto o outro podem ser aplicados a qualquer evaporador, então a gente pode fazer o projeto de dimensionamento desses equipamentos, tanto no modelo ICF quanto no modelo tradicional, e construir esses quadros, como o quadro que você viu anteriormente, enviando esse quadro pronto para a sua planta. Claro, nós não só fazemos o quadro, a gente faz todo o dimensionamento, databook, ART, a nossa engenharia produz toda a documentação desses quadros, das soldas, dos soldadores, da pintura, dos materiais utilizados. Então nós respeitamos todas as melhores práticas de fabricação, de aplicação e, claro, todo o suporte pós-vendas para que você possa instalar esse quadro com sucesso e rodar os seus evaporadores, os seus equipamentos ou os equipamentos dos seus clientes.
Então a ideia é a gente explorar um pouco mais as aplicações e as utilizações das combinações dos pilotos, principalmente para a válvula ICS-3, onde esses arranjos de diferentes pilotos podem trazer diferentes funcionalidades para o uso da ICS-3. Então aqui a gente tem alguns modelos de pilotos que podem ser utilizados nas válvulas. Esse piloto aqui basicamente é o piloto EVM, que faz com que a válvula se torne uma válvula solenoide para abertura e fechamento do fluxo de fluido que passa pela válvula, né? Temos aqui também o piloto CVC, que é um piloto para ajuste e controle de pressão, que pode ser instalado num dos orifícios da válvula ICS-3. Temos também aqui o piloto CVE, que basicamente é um piloto que serve para utilização e controle eletrônico de abertura e fechamento através do atuador ICAD, que fica acoplado aqui, então pode ser instalado na ICS-3. E nós temos aqui também o piloto CVPP, que se trata de um piloto para controle de pressão diferencial, onde eu preciso manter uma pressão diferencial constante entre um ponto e outro do sistema, né? Então esse piloto aqui ele serve especificamente para essa função. Então agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas combinações, né? Para isso a gente vai entrar um pouco também no detalhe das funções, né, de cada uma dessas posições na tampa da ICS-3. Então basicamente a válvula, na sua tampa, ela tem algumas demarcações, né, que servem para sinalizar qual é o ponto de inserção de cada um desses pilotos e que função esse piloto vai acabar exercendo naquela posição que ela for instalada. Então a gente tem aqui as posições P, S1 e S2 e também tem mais um orifício T. Eu vou começar falando do orifício T, que se trata na verdade de um orifício para instalação de um instrumento, né? No caso poderia ser instalado através de uma válvula SNV com um manovacômetro, por exemplo, ou um manômetro, né? A gente tem o orifício P, que é um orifício paralelo de conexão para fazer a atuação da válvula, e a gente tem mais os orifícios S1 e S2. O orifício S1 e S2 eles estão ligados em série, mas ao mesmo tempo em paralelo com o próprio piloto da posição P, né? Então a gente fazendo combinações, a gente pode ter diferentes funções de atuação da válvula, né? E consequentemente utilização dessa válvula em diferentes partes do processo. Então ela acaba sendo uma válvula extremamente versátil, porque ela acaba proporcionando diferentes variações com a simples troca dos pilotos que são utilizados nessa válvula. Então agora eu vou falar um pouco sobre as combinações que são possíveis. Então os pilotos eles também possuem diferentes ranges para funcionamento, isso é importante ser falado. O piloto CVP ele possui as versões ou variações CVP-L, CVP-M e CVP-P. A L seria baixa pressão, a M média pressão e a P é alta pressão, né? Então são três diferentes níveis de pressão que podem ser adotados dependendo do ponto do sistema onde está instalado, para que ela funcione dentro do range da aplicação do sistema que ela está inserida. Além do range de funcionamento da válvula, ela também tem, através, né, do atuador que faz o ajuste, uma certa diferença de pressão e ajuste com base no número de voltas. Então a gente tem uma tabela que a gente está vendo agora aqui no vídeo, que ela vai te dizer mais ou menos quanto da pressão vai acabar variando em função da mudança, né, desse atuador que faz o ajuste da pressão do piloto, né, ou do processo no caso. Então basicamente tem uma quantidade X de voltas que podem ser dadas e cada volta vai representar uma variação específica, o que dá uma certa linearidade, né, e facilita um pouco o ajuste, né, às vezes em campo, porque tu tem como fazer isso de uma forma meio que utilizando um pouco a questão do feeling, né, de saber que quando tu vai fazer uma volta, ali, por exemplo, tu vai estar variando 1 bar de pressão no sistema, né, caso tu não tenha um instrumento inserido naquele ponto específico ou ele está um pouco deslocado, né. Então, basicamente tem essa questão, vocês vão ver nessa tabela que ela atua de uma forma meio que linear, assim como o piloto CVE, através do atuador ICAD, né, onde vocês podem ver através do gráfico, que também vai variar a pressão conforme a linearidade, né, e o percentual de abertura que o próprio ICAD mostra no display dele, então vai trazer uma condição de linearidade e precisão no ajuste de pressão que esse piloto vai estar realizando.
Então, falando um pouquinho sobre as aplicações com combinação de alguns pilotos, né? Falando especificamente da ICS-3, para trazer um pouco mais de ênfase na questão da combinação desses pilotos, né? Porque na válvula ICS-1 a gente vai poder somente utilizar um piloto de cada vez, né? Na válvula ICS-3, basicamente a gente tem então as 3 entradas para piloto, que combinadas vão acabar trazendo variações. Necessariamente não é obrigado, né, a se instalar 3 pilotos diferentes. A válvula vem com um acessório incluso no caso que é um tampão, então um desses orifícios pode eventualmente ser tamponado, inclusive até 2 também, utilizando o mesmo tampão no outro piloto, né? Então é uma aplicação que na verdade normalmente ela acaba não acontecendo, porque se tu for tamponar até 2 orifícios, ela acaba se tornando uma válvula ICS-1 e perde as funcionalidades de ter os outros orifícios de controle, né? A gente pode ter uma regulagem, né, constante de pressão com abertura e fechamento elétrico através de um piloto EVM. Então, basicamente, como é que isso funcionaria na prática? Na posição P, né, que seria a posição paralelo, a gente inseriria o bujão de tamponamento com o fechamento desse orifício. Consequentemente, com esse orifício fechado, o único caminho possível para o piloto atuar seriam os pilotos S1 e S2, aonde a gente insere o piloto EVM numa dessas posições, né? E o piloto CVP, CVC, CVPP no outro, né? Então, basicamente, esses 2 pilotos estando em série, quando eu tiver a atuação do piloto EVM através da solenoide, eu vou ter uma abertura, né, para passagem e, consequentemente, eu vou estar pilotando a válvula para passagem de fluxo com um controle de pressão, onde o ajuste de pressão vai ser feito pelo piloto que está na sequência e essa variação de pressão que vai ser ajustada através do atuador, né, de ajuste de pressão vai fazer com que o fluxo de passagem de amônia ou de outro fluido refrigerante pela válvula seja controlado, mantendo uma pressão constante no sistema. Outra funcionalidade seria uma regulagem de pressão constante com abertura elétrica total através do piloto EVM. Como essa aplicação funciona na prática? No piloto P paralelo, a gente instala o piloto EVM e no piloto, na posição de piloto da válvula, na posição S1, eu coloco o controlador de pressão, o atuador, no caso, o piloto CVC ou CVP, e no terceiro piloto eu coloco a válvula, somente o tampão, né, sem o bujão, né, porque se o bujão for inserido ele vai acabar tamponando aquela passagem, então a gente pode colocar somente a tampa e o que vai acontecer? Quando o piloto EVM estiver fechado na posição NC, normally closed no caso, todo o fluxo de amônia vai depender do ajuste de pressão do piloto. Então o piloto vai estar fazendo um ajuste constante de pressão, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo aí, eu preciso de 2 bar de pressão em um determinado ciclo de funcionamento do sistema. Então esse piloto vai ser ajustado para manter essa pressão de 2 kg e porventura eu vou precisar de uma passagem plena para uma outra parte do processo, um outro ciclo desse processo. Então quando eu fizer a abertura da solenoide, eu deixo de ter a pressão ajustada e passo a ter a pressão do sistema, né? A pressão de entrada ela automaticamente vai ser colocada como pressão de saída porque vai ter uma passagem plena acontecendo. Então essa seria uma possível combinação, né? Onde a gente consegue fazer um ajuste constante de pressão com o piloto, mas se eu precisar de uma vazão plena de válvula, eu faço somente a abertura da válvula EVM através da posição P da tampa da ICS-3. Uma variação que pode ser feita ainda com base nessas posições de pilotos que eu acabei de falar, seria no lugar do tampão adicionar mais um piloto EVM. O que isso traz de benefício? Eu posso fazer dessa forma o fechamento total da válvula, porque como o piloto S1, que é o controlador de pressão, e o piloto S2 seria a eletroválvula no caso, ela automaticamente pode ser fechada porque o piloto P, no caso da posição P, vai estar já na posição fechada. Na forma anterior, como eu havia explicado antes, somente o controle de pressão através do piloto sempre teria passagem de fluido pela válvula nessa posição, né? Então a adição de um piloto extra, um EVM extra, né, seriam 2, um na posição P e um na S1, por exemplo, faria com que a válvula pudesse ser fechada quando eu não precisasse de fluxo de fluido passando pelo sistema. Outra combinação possível
seria a instalação de 2 pilotos CVC, né, em posições aqui distintas, sendo um deles instalado na posição P e o outro na posição S2, com a adição de um piloto EVM para atuação através de uma solenoide. O que essa aplicação ela pode nos trazer, né? Eu posso ter 2 diferentes pressões reguladas, ajustadas, né, constantes, por 2 caminhos diferentes. Então, se em um determinado momento eu preciso de uma pressão específica de 2 bar e em outro eu preciso de uma outra pressão, que seria uma pressão de 4 ou 6 bar, somente uma pressão diferente. Eu basicamente instalaria um piloto para pressão primária, digamos assim, na posição P, né? Então eu teria através dele a passagem dessa pressão, e quando eu precisasse de uma pressão maior, né, eu teria um piloto na posição S2, combinada com EVM, e essa abertura da solenoide faria com que o fluxo passasse, então, através desse piloto com essa pressão maior e automaticamente aumentaria o fluxo de passagem desse fluido. Outra aplicação seria a utilização de um piloto CVPP. Então, se a gente precisar de um controle de pressão diferencial no sistema, a utilização de um piloto CVPP combinado com outros pilotos vai trazer uma funcionalidade de controle diferencial de pressão. Normalmente essas aplicações são necessárias onde a gente precisa regular a pressão e tornar ela constante para um determinado fluxo do processo. Então, vamos supor que eu precise, né, que a pressão no ponto de entrada onde eu quero fazer o controle seja sempre uma pressão de 2 bar, por exemplo, né? Então, independente da pressão de entrada, digamos assim, o piloto vai estar monitorando essas 2 pressões e mantendo essa pressão diferencial sempre constante para que o processo tenha uma estabilidade. Então, essa combinação ela pode ser feita, por exemplo, através do tamponamento da posição P, né? Então, a gente colocaria o êmbolo com o tampão na posição P, o piloto EVM na posição S1 e o piloto CVPP na posição S2, onde ele faria o controle de pressão diferencial através, né, da conexão desse acessório aqui, no caso, que vai acoplado né, no próprio piloto, onde ele é conectado ao ponto onde eu preciso monitorar a pressão, assim como o segundo estágio também, e essa leitura de diferença de pressão é ajustada através do próprio piloto na posição correta da válvula. Trazendo então mais uma variação, em substituição, por exemplo, ao piloto CVC, a gente poderia instalar o piloto CVE com atuador ICAD, onde eu poderia fazer um ajuste da pressão com controle proporcional em função de leitura de alguma pressão do sistema e basicamente ter um ajuste de pressão que tenha uma certa precisão, que tenha uma precisão para que eu consiga ter melhor eficiência do sistema, por exemplo. Então, esse piloto pode ser combinado com o piloto EVM, por exemplo, nas posições S1 para o piloto EVM e S2 para o CVE, e tamponamento da posição P, né, total, e dessa forma eu teria um controle preciso de pressão, né, através do piloto CVE, dessa atuação, e um possível fechamento e bloqueio total, caso porventura eu precise parar o fluxo de fluido através do piloto EVM. Falando um pouco sobre o piloto EVM e dar mais alguma das funcionalidades que ele tem, o piloto EVM ele também possui 2 variações. Ele tem a posição normal fechado e normal aberto. Então, dependendo da situação, pode ser escolhido um piloto diferente que vai fazer a função de abertura ou fechamento mediante o sinal elétrico da bobina. Então, para mostrar um pouquinho mais em detalhes, né, para ficar uma coisa um pouco mais clara, aqui a gente está mostrando as posições, né, de cada um dos pilotos, né, conforme a funcionalidade e o diagrama de fluxo que vocês vão estar observando na tela de alguma das aplicações que a gente acabou falando. Então, a gente tem nessa posição aqui o piloto S2, né? Nessa posição aqui a gente tem o piloto P e nessa posição aqui a gente tem o piloto S1. Aqui também a gente tem a posição T, que seria para a instalação de um tubo de conexão ao processo para alguma aplicação específica ou de algum instrumento para leitura de pressão diretamente no corpo da válvula ICS-3. Então, além aqui da posição dos 3 pilotos, vamos aproveitar aqui que o vídeo está um pouco mais no detalhe, a gente vai falar um pouco sobre esse atuador. Esse atuador, na verdade, basicamente seria o atuador manual da válvula, né? Então, em alguma situação eventual de, por exemplo, os pilotos estarem com algum tipo de problema
ou a pressão não estar conforme o ajuste que foi feito, ou até mesmo a solenoide pode ter queimado, estar fazendo um bloqueio e eu precisar do meu processo funcionando, eu posso fazer a abertura, né, total da válvula através desse atuador manual, né, que fica posicionado no centro do topo da tampa da ICS-3. Então a gente viu aqui diferentes combinações e utilizações, além das funcionalidades que cada um dos modelos de pilotos disponíveis para atuação das válvulas ICS-3 e S1, onde a gente pode colocar de uma forma extremamente flexível em diversos pontos do sistema, tanto para controle de pressão, para controle de evaporação ou condensação, com diferentes formas de utilização desses pilotos para controle de temperatura, entre outras variáveis, trazendo uma flexibilidade e deixando o sistema extremamente robusto e confiável com essa aplicação.